Tá, vamos lá. Então, continuando com o que nós estávamos vendo sobre a definição de uma nova linguagem e em como nós representamos a sintaxe dessa linguagem abstratamente, e como nós podemos representar a semântica dessa linguagem através de uma função da avaliação dos operadores sintáticos que definimos, a gente pode expandir a linguagem de expressões aritméticas que a gente definiu anteriormente, em que nós temos constante, subtração e adição de expressões. Expressões constantes correspondem a inteiros, no caso. Nós podemos expandir essa linguagem de expressões com expressões booleanas. Então eu vou definir, então eu vou definir aqui um novo tipo de dados que vai corresponder a expressões booleanas. Ele tem um construtor que corresponde a constantes booleanas, que vai ser um construtor sobre um valor booleano, verdadeiro ou falso. Ele também tem um operador de negação de expressões booleanas. Também vai ter um operador de conjunção de expressões booleanas. E, finalmente, de disjunção de expressões booleanas. Então, definido esse tipo de dado, posso definir valores para expressões que correspondem a expressões booleanas, como, por exemplo, a expressão que corresponde ao valor constante booleano falso. Eu posso também, por exemplo, criar a expressão que corresponde à negação desse valor, que é a negação da constante que corresponde ao valor booleano falso. E da mesma forma que nós fizemos para expressões aritméticas, a gente pode querer fazer também para expressões booleanas a definição da interpretação desse tipo de valores. Então eu vou definir essa função eval_b, que corresponde à avaliação de expressões booleanas. E da mesma maneira que nós fizemos para o tipo de dado anterior, expression, a gente vai fazer para esse boolean expression, tipo de dado, a avaliação dele. Então, novamente, num casamento de padrões, nós temos um caso para cada um dos construtores desse tipo de dado. Se for uma constante booleana, o que nós temos como resultado é, o próprio valor booleano que aquele construtor que marca constante está sendo invólucro para esse valor. No caso da negação de um valor booleano, a negação de uma expressão booleana, o que nós vamos ter como resultado é o que? É a negação. Esse not aqui no caso corresponde ao operador da própria linguagem ML predefinido para valores booleanos. Então, por exemplo, se eu fizer not of false, eu tenho como resultado true. Not of true tem como resultado false, por exemplo. Então, para aplicar esse operador, eu tenho que aplicar sobre um valor booleano. E isso é o que eu espero como resultado da avaliação de uma expressão booleana. Então eu preciso aplicar o operador ao resultado da avaliação da expressão booleana. Se eu tenho o operador de conjunção sobre duas expressões booleanas, o que vai acontecer é que eu vou aplicar o operador predefinido na linguagem ML para valores booleanos para fazer a conjunção. Que se eu aplicar a função de avaliação a cada uma das expressões, das subexpressões booleanas, eu vou ter como resultado um booleano. E a isso eu aplico o operador AND_ALSO, que corresponde à conjunção booleana em ML. Então, perceba que a existência desses operadores predefinidos permite facilmente fazer a interpretação desse tipo de dado, dada a minha intenção de modelar essas expressões booleanas e aritméticas, como eu tinha anteriormente. Certo. E o último caso que nós temos é quando há a disjunção. E o operador é o or else. Certo. Então, definimos essa função. Alguma coisa está errada. O que aqui está errado? O que aqui está errado? Operator don't agree. Ué. Ué. Está errado. Ué.
Ah, o que está errado é que quando eu defini o operador OR, eu defini como o operador binário é aplicado a uma tupla de dois elementos, a um par, de uma expressão booleana e uma expressão como eu tinha definido anteriormente. E isso não estava checando o tipo, como a mensagem aqui nos disse, que eu estava aplicando a função a algo que eu esperaria que fosse do tipo BExpression, mas era do tipo expression. Ok, então isso corrigido, nós temos novamente um erro. Ué, olha esse cara. Ah, eu não tinha redefinido o tipo de dado, ok.